E se a mulher mais infame da Bíblia não fosse apenas má, mas uma estrategista genial, uma mestra da manipulação com um plano audacioso para destruir uma nação por dentro? Muitos conhecem o nome Jezabel como sinônimo de maldade, mas poucos sabem da sua inteligência fria, sua sede de poder e da guerra espiritual que ela travou contra o próprio Deus de Israel. Nos próximos minutos, você não vai apenas ouvir a história de Jezabel. Você vai descobrir as táticas de poder, o confronto épico com o profeta Elias e a profecia aterrorizante que selou seu destino sangrento. Fique até o final para entender como o legado de alerta que ela deixou ecoa poderosamente até os dias de hoje. Há muito, muito tempo, numa era em que o mundo era moldado pelo governo de reis e pelo poder dos deuses, existia uma terra com o nome de Sidom. Sidom era uma cidade onde o sol brilhava implacavelmente sobre campos de flores arroxeadas que balançavam com a brisa, e onde o mar não era um mero corpo de água, mas um espelho para os próprios deuses. Vasto e infinito, o mar simbolizava o poder divino que vigiava aquela terra. Foi nesta cidade majestosa, onde o mar encontrava o céu, que Jezabel nasceu. Filha do rei Etbaal, herdeira de um reino mergulhado em costumes antigos e poder implacável. Mas Jezabel não nasceu como as outras princesas. Seu pai, o rei Etbaal, governava Sidom e Tiro com mão de ferro. Seu nome era reverenciado em alguns lugares e temido em muitos outros. Desde muito jovem, Jezabel foi criada não para ser um simples ornamento da corte, mas uma força poderosa por direito próprio, cujo nome ecoaria através da história. Enquanto outras jovens aprendiam a arte da graciosidade e da diplomacia, Jezabel era ensinada a exercer o poder. Ela aprendeu a delicada dança da política da corte, como influenciar decisões, como controlar as mentes e os corações dos homens, e como enxergar além dos véus de ilusão que cercavam os reinos. Sua mente era afiada, seus instintos aguçados. Jezabel não apenas jogava o jogo do poder, ela o dominava. Ela sabia que o verdadeiro poder não se resumia a linhagens e títulos reais. Tratava-se de manipulação, controle e formação de alianças. E, acima de tudo, ela entendia que aqueles que detinham as rédeas do poder eram os que sabiam como dobrar os outros à sua vontade, como fazer o impossível parecer inevitável. Apesar de sua criação real e dos muitos pretendentes que buscavam sua mão, Jezabel nunca viu sua vida como algo a ser ditado pelos caprichos da tradição ou do casamento. Ela se casaria, claro, mas apenas com um homem que a ajudasse a alcançar suas ambições. Ela usaria esse casamento não como um laço de amor, mas como um trampolim para seu verdadeiro objetivo, o controle. Com o tempo, sussurros da terra de Israel começaram a chegar aos seus ouvidos. Israel, um reino dividido, governado pelo rei Acabe, um monarca que herdou o trono de seu pai, mas cujo coração parecia não ter o fogo necessário para a grandeza. Jezabel não o via como um rei a ser admirado, mas como uma ferramenta, um meio pelo qual ela poderia estender sua influência para muito além das costas de Sidom. Não foi o charme ou o poder de Acabe que a atraiu, mas sua necessidade desesperada de um aliado, sua busca por uma rainha estrangeira para fortalecer seu reino. Para Jezabel, Acabe não era um rei para admirar, mas um instrumento a ser usado. Um homem cuja fome de poder poderia ser satisfeita por sua presença. Ela viu nele uma oportunidade de se elevar acima de todos os outros, de governar não como uma rainha ao lado de um rei, mas de governar através de um rei. Ela era a chama e Acabe uma mera vela ao vento. Quando a proposta de casamento chegou, Jezabel aceitou sem hesitar, mas sua aceitação não foi por amor, foi por pura estratégia. Ela deixou o conforto de sua terra natal, as praias familiares de Sidom, para cruzar as águas em direção a Israel.
carregando consigo as esperanças de um futuro moldado por suas próprias mãos, seu navio zarpou, cortando o vasto mar como se os próprios deuses a tivessem enviado. Era como se seu destino estivesse selado antes mesmo que ela soubesse. Israel não era nada como Sidom. O povo falava uma língua diferente, adorava um Deus diferente e seguia costumes diferentes. Mas nada disso abalou Jezabel. Ela era uma mulher de ambição, não se deixava influenciar facilmente por diferenças culturais ou pelos costumes estranhos de sua nova terra. Ela viera a Israel para governar, não apenas como rainha, mas como a força que direcionaria seu futuro. Quando Jezabel chegou a Israel, foi recebida com admiração. Ela era uma rainha estrangeira, régia e bela. Sua beleza não estava apenas em seu rosto, mas em sua presença. Ela se portava com um ar de elegância intocável, seu olhar frio e calculista, seu sorriso falava de poder e influência. Mas não seria sua beleza que definiria seu reinado. Seria sua crueldade, sua vontade de ferro e sua crença inabalável em seu próprio destino. Ela se casou com Acabe e juntos eles governaram Israel. Mas rapidamente ficou claro que era Jezabel quem segurava as rédeas. O rei Acabe, embora um monarca de nome, era fraco e facilmente influenciável. Seu reino, fragmentado e dilacerado por lutas internas, exigia uma liderança forte, liderança que ele não podia oferecer. Jezabel preencheu essa lacuna. Ela não apenas apoiou o governo de Acabe, ela o redefiniu. Ela era uma rainha em todos os sentidos da palavra, mas também era uma conquistadora. Começou a moldar a corte à sua imagem, substituindo conselheiros por seus próprios lealistas e silenciando qualquer voz que ousasse se opor a ela. Ela estava determinada a fazer de Israel o seu reino. Não de Acabe, não de Deus, mas dela. Sua ambição, no entanto, veio com um preço. A chegada de Jezabel a Israel foi mais do que um casamento político. Ela viera para remodelar o próprio coração da fé de Israel, para transformar o reino à sua imagem. Jezabel não era apenas uma rainha por título. Ela era uma rainha pelo poder, pela influência e pelos deuses que adorava. Um de seus primeiros atos como rainha foi introduzir a adoração a Baal, o deus fenício da fertilidade, da chuva e das tempestades. Baal não era o Deus de Israel. O povo de Israel adorava a Javé. Mas para Jezabel isso não importava. Ela estava determinada a trazer sua fé para Israel, a transformar a terra de seus inimigos na sua própria. Ela construiu altares para Baal, ergueu estátuas e incentivou o povo a abandonar Javé. Os sacerdotes de Javé foram perseguidos e aqueles que ousaram falar contra ela foram silenciados para sempre. Jezabel governava através do medo, da manipulação e de uma determinação implacável. Ela viera a Israel para reinar, e nada, nem mesmo a adoração a Javé, ficaria em seu caminho. Nos corredores do palácio, o poder de Jezabel crescia a cada dia. Ela não era mais apenas uma rainha. Ela era uma força da natureza, e Israel logo aprenderia que se opor a ela era se opor ao próprio destino. Com o passar dos dias, a sombra de Jezabel se estendia cada vez mais sobre a terra de Israel. Seu poder, seu alcance, sua influência, tudo se expandia. Até que um dia fatídico, ela fez um inimigo que desafiaria não apenas seu governo, mas sua própria existência. Os ventos de Israel começaram a mudar assim que Jezabel estabeleceu completamente seu reinado. Não era mais apenas a influência de uma rainha na corte. A presença de Jezabel no reino se tornou uma tempestade, varrendo toda a nação. Com Acabe, seu marido, sendo um monarca fraco e influenciável, Jezabel assumiu o papel não apenas de rainha, mas de governante de fato. Suas mãos guiavam cada decisão. Suas palavras ditavam cada ação. Se o reino seria remodelado, seria nos termos dela. Sob sua direção, a paisagem cultural de Israel começou a mudar de maneiras sutis e profundas.
Os grandes templos dedicados a Javé, o único e verdadeiro Deus de Israel, foram ofuscados por imponentes altares a Baal, o deus fenício das tempestades, da fertilidade e da colheita. A crença de Jezabel na supremacia de Baal era inabalável. Ela acreditava que, ao desviar Israel de Javé, poderia não apenas solidificar seu governo, mas também trazer prosperidade à terra através do favor de seus deuses. Jezabel, nascida e criada em Sidom, nunca viu a adoração a Javé como sagrada. Para ela, era um obstáculo, um antigo sistema de crenças que precisava ser derrubado para que ela pudesse verdadeiramente reinar. E assim, ela começou a erradicar sistematicamente a adoração a Javé de Israel, substituindo-a pela sua própria. Ao fazer isso, ela impulsionou uma revolução espiritual que ecoaria pela história. Com a construção do grande templo de Baal no coração de Samaria, a terra de Israel foi forçada a se curvar à vontade de Jezabel. O sacerdócio de Baal floresceu sob sua orientação. A corte real tornou-se um lugar onde rituais pagãos e sacrifícios a Baal aconteciam abertamente. Jezabel era uma força não apenas na política, mas na própria vida espiritual de Israel. No entanto, apesar de todo o seu poder, o reinado de Jezabel não ocorreu sem oposição. Havia aqueles que ainda se apegavam à fé antiga. Os profetas de Javé, homens que permaneceram firmes em sua devoção ao verdadeiro Deus, recusaram-se a se curvar diante dos deuses dela, e assim começou o conflito mais dramático do reinado de Jezabel. Entre esses profetas estava Elias, um homem de grande coragem e fé ainda maior. Elias era uma pedra no sapato de Jezabel. Sua própria presença era um desafio ao seu poder. Ele era o líder do movimento que não se dobraria à sua influência. O único homem em todo o Israel que ousava desafiá-la. Para Jezabel, esta era uma batalha que ela não perderia. Ela via o desafio de Elias não apenas como um ataque ao seu poder, mas como um desafio à sua própria existência. O ministério de Elias era poderoso. Ele realizava milagres, invocava o poder de Deus para fazer chover fogo do céu e falava corajosamente contra a corrupção e a idolatria que haviam tomado conta de Israel. Sua mensagem era clara: voltem para Javé, o Deus verdadeiro, ou enfrentem as consequências. Jezabel não podia ignorar Elias, pois suas palavras ressoavam profundamente no povo, agitando seus corações e acendendo sua fé. E ainda assim, Jezabel não se intimidou. Ela buscou silenciá-lo. Em um acesso de fúria, ela enviou um mensageiro a Elias proclamando: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o mesmo que você fez com a deles. A raiva de Jezabel era como um fogo ardendo dentro dela, e ela não pararia por nada para destruir o único homem que estava em seu caminho. Elias, embora destemido em sua fé, conhecia o poder de Jezabel e fugiu para salvar sua vida. Ele viajou para o deserto, exausto e com medo. Mas mesmo em sua retirada, ele não estava sem esperança. Deus cuidou dele, enviando um anjo para sustentá-lo com comida e água, e a força de Elias foi restaurada. Deus falou com ele em um sussurro suave, ordenando que voltasse a Israel e continuasse sua missão. Foi então que Elias retornou para desafiar Jezabel e os profetas de Baal em uma disputa pública, um confronto no Monte Carmelo que determinaria, de uma vez por todas, qual Deus era o verdadeiro Deus. Elias convocou o povo de Israel para se reunir no pé da montanha. E ali, diante de toda a nação, ele propôs um desafio que testaria o poder dos deuses. 2 altares foram construídos, um para Baal e outro para Javé. Os profetas de Baal, 450 homens, clamaram ao seu Deus, oferecendo sacrifícios e orações. Mas Baal permaneceu em silêncio.
Elias zombou deles, perguntando se o Deus deles estava dormindo ou ocupado. Apesar de seus chamados frenéticos, Baal não respondeu. Então Elias, com uma confiança serena, preparou seu próprio altar. Ele o encharcou com água, tornando impossível que o fogo fosse aceso por meios comuns. E então, com uma simples oração a Javé, Elias invocou o Senhor. Em um instante, fogo desceu dos céus, consumindo o sacrifício, a lenha e até mesmo a água. Foi um sinal milagroso, inegável, irrefutável, de que Javé era o único e verdadeiro Deus. O povo de Israel caiu de joelhos, maravilhado. Mas Jezabel, cega por sua fúria e orgulho, recusou-se a ceder. Em vez de se arrepender, ela buscou vingança. Os falsos profetas de Baal foram executados, mas essa vitória não foi suficiente para aplacar a ira de Jezabel. As sementes da destruição já estavam plantadas e seu coração estava mais endurecido do que nunca. Após o confronto no Monte Carmelo, a raiva de Jezabel ardia mais forte do que nunca. Ela não suportava ser humilhada e não permitiria que seu poder fosse questionado. Então, ela mandou um recado para Elias mais uma vez. Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer da sua vida o mesmo que a de um deles. Desta vez, porém, Elias não fugiu. Ele tinha visto o poder de Deus em primeira mão e sabia que as ameaças de Jezabel eram vazias. Mas o domínio de Jezabel sobre Israel ainda era forte e a batalha entre ela e os profetas de Javé continuaria por anos. Seu reinado se tornou um de sangue e fogo. Os inimigos de Jezabel, tanto políticos quanto espirituais, foram caçados e executados, deixando um rastro de corpos em seu caminho. Aqueles que a desafiavam se tornavam um exemplo, suas vidas ceifadas por sua insaciável sede de controle. Mas nas sombras, uma nova geração começou a se levantar. Uma que desafiaria seu governo, uma que haveria cair. Todos os impérios, não importa quão poderosos, têm sua queda. Para Jezabel, o fim não veio da espada de um inimigo, mas das mesmas forças que ela um dia manipulou. Seu reinado, construído sobre medo e controle, desmoronaria, assim como os ídolos de pedra que ela forçou seu povo a adorar. Jezabel, por muito tempo, acreditou ser invencível. Desde o momento em que cruzou os mares para Israel, ela moldou o reino à sua visão. Com sua beleza e astúcia, ela conquistou corações. Mas com sua ambição implacável, ela enredou o próprio reino. Ela não era apenas uma rainha, ela era uma força da natureza. Medo e reverência a seguiam por onde quer que fosse. Seu nome tornou-se sinônimo de poder, de controle, de dominação. Ela havia distorcido a fé de Israel, silenciado seus profetas e construído um reino sobre os ossos dos inocentes. Mas assim como todas as forças da natureza estão sujeitas às leis do universo, também Jezabel estava presa às forças inescapáveis do destino. Para todo o reino há um acerto de contas, e para Jezabel, esse acerto de contas veio na forma de um novo rei, Jeú. Jeú já havia sido um soldado a serviço do rei Acabe, mas agora ele estava destinado a derrubar a casa de Acabe e pôr fim ao reinado de Jezabel. Havia sido profetizado muito antes que Jeú destruiria Jezabel e sua linhagem, que seu império de medo e idolatria desabaria como as muralhas de Jericó. A profecia ecoou através dos tempos, dita pelo profeta Elias. Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jizreel. Uma profecia que se cumpriria com uma precisão assustadora. Quando Jeú cavalgou para Jizreel, a capital do reino do norte de Israel, Jezabel sabia que o fim estava próximo. Ela governou esta terra com poder absoluto por tanto tempo, e ainda assim, agora ela se encontrava diante do abismo. Mas ela não iria silenciosamente para aquela noite escura. Não, Jezabel enfrentaria sua queda com a mesma rebeldia que marcou sua ascensão.
Enquanto os homens de Jeú se aproximavam da cidade, Jezabel permaneceu imóvel em seu palácio, empoleirada no alto, em seus aposentos reais. Da janela, ela olhava para o exército que avançava, com o coração frio e inflexível. Ela nunca foi de se acovardar, e não começaria agora. Jezabel era uma rainha e morreria como uma, orgulhosa, régia e desafiadora. Ela se adornou com suas melhores vestes, pintou o rosto com a beleza que um dia encantara reis e olhou para o inimigo que se aproximava como se ainda fosse a governante de tudo o que via. Foi um ato final de desafio, uma declaração de que, mesmo na morte, ela permaneceria rainha aos seus próprios olhos. Mas Jeú não se comoveu com sua beleza, sua realeza ou seu desafio. Ele ordenou que ela fosse jogada da janela, pois não havia lugar em Israel para uma rainha que havia levado o povo à idolatria e ao pecado. E assim, a rainha que um dia comandou exércitos e manipulou reis, caiu de seu pedestal. A queda de Jezabel foi rápida. Ela se espatifou no chão e a cidade ficou em um silêncio atordoado. Mas mesmo enquanto jazia na poeira, sua morte não foi o momento final de sua história. Fiel à profecia, seu corpo foi profanado por cães. Eles vieram, devoraram sua carne e deixaram apenas alguns ossos para trás. Seu nome, outrora orgulhoso, foi reduzido a um mero sussurro, um símbolo trágico de uma mulher que tentou construir um império com a força de sua vontade, apenas para vê-lo desmoronar sob seus pés. Sua morte, no entanto, não foi o fim da história. A queda de Jezabel foi um ponto de virada para Israel. Seu reinado deixou uma cicatriz profunda na nação, mas sua morte abriu a porta para a cura. O reino estava agora livre da influência dos falsos deuses que ela lhes impôs. O reinado de Jeú começou com a purificação de Israel, uma restauração da fé que Jezabel havia arrancado tão violentamente. Jeú derrubou os altares de Baal, quebrou as estátuas que antes eram reverenciadas e ordenou que os adoradores de Baal fossem destruídos. O retorno de Israel a Javé não foi imediato, mas foi inevitável. Os ídolos foram derrubados, os sacerdotes corruptos foram executados e o povo começou a recuperar sua fé. A queda de Jezabel, embora brutal, marcou o fim de uma era de decadência espiritual em Israel. Mas o custo foi alto. O reinado de Jezabel deixou um legado de medo e divisão. O povo havia sido desviado e muitos haviam se perdido. As cicatrizes de seu governo levariam gerações para cicatrizar. E o povo de Israel nunca esqueceria o preço de permitir que uma rainha como Jezabel subisse ao poder. No final, a história de Jezabel serve como um aviso que ecoa através dos tempos. Sua ambição, sua crueldade e seu desafio à vontade de Deus levaram à sua destruição. Mas sua queda também trouxe consigo uma lição. Ninguém, nem mesmo o governante mais poderoso, pode escapar das consequências de seus atos. A morte de Jezabel não foi apenas a queda de uma rainha. Foi a morte de uma visão que buscava refazer o mundo à sua imagem, substituir a adoração ao Deus verdadeiro por ídolos falsos. Foi a morte de um império construído sobre o medo, a manipulação e o sangue de inocentes. Mas mesmo em sua morte, a história de Jezabel deixa um legado duradouro. É uma história de orgulho, ambição e a inevitável queda daqueles que buscam controlar o mundo através da força e do medo. É um lembrete de que ninguém está além do alcance do julgamento, que nenhum império está imune ao colapso e que até os mais poderosos acabarão enfrentando as consequências de suas ações. No final, Jezabel não foi apenas uma rainha. Ela foi um símbolo dos perigos do poder desenfreado, das consequências devastadoras de viver uma vida sem reverência ao divino. Sua história pode ter terminado na escuridão, mas deixou para trás uma mensagem que ressoaria através dos tempos.
uma mensagem que moldaria o destino de Israel por gerações. A história de Jezabel é um lembrete sombrio e poderoso sobre como a sede de poder, quando desvinculada dos princípios divinos, leva à ruína e à destruição. Ela nos ensina sobre as consequências da idolatria e a importância de permanecer firme na fé, mesmo diante das maiores pressões. Se esta análise profunda sobre poder, fé e justiça te impactou e trouxe novos aprendizados, demonstre seu apoio para que possamos continuar produzindo conteúdo relevante. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer essa história. E agora, queremos saber de você. Qual outra figura bíblica, seja herói ou vilão, você gostaria de ver analisada aqui? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Sua participação é fundamental para fortalecer nossa comunidade. Obrigado por assistir e que a paz esteja com você.